A primeira coisa que você precisa saber para vender carros com qualidade e vender bem é conhecer o produto que você vende. Você precisa entender todas as características do carro, de todos os carros que você vai vender, os pontos positivos e os pontos negativos. O que é muito interessante você fazer também é assistir aquelas avaliações de carro que tem no YouTube. Tem muito vídeo aqui no YouTube falando sobre carro. Quando você conhecer o seu produto, vai ser muito mais fácil você transformar as características boas em benefícios para o seu cliente e transformar os problemas, todo carro tem problema, eu e você sabemos disso, em coisas simples para o seu cliente entender que todos os carros têm isso e mesmo assim comprar esse carro contigo. Essa é a primeira dica que eu tenho para te dar. E eu vou te passar agora mais algumas dicas para você ter o conhecimento necessário para vender qualquer carro para o seu cliente. E vamos combinar uma coisa aqui? Se lá no final do vídeo você gostar de todas as dicas, você se inscreve aqui no canal. Você dá essa mão para mim. Vamos combinar isso daí? Tá combinado então. Então, meus irmãos, antes de tudo, eu sou o Anderson Valley e meu objetivo é transformar você em um vendedor profissional. E para isso acontecer, eu vou te passar agora mais uma dica importantíssima para você vender o carro certo para o seu cliente, para você vender bem. E algo muito importante que você precisa descobrir logo no primeiro contato com o seu cliente é por que ele quer trocar esse carro. Existe algum motivo. Ele não acordou um belo dia e resolveu trocar o carro. Seja porque a família cresceu, seja porque o carro antigo está dando algum problema, seja porque ele não gosta mais daquele carro, do perfil daquele carro. Cabe a você investigar o que está acontecendo, descobrir o motivo certo para aí sim oferecer o carro certo para ele. E uma forma muito interessante de você fazer isso, de você perguntar para o seu cliente, é começar a investigar a respeito do carro antigo dele. Se ele fala desse carro com algum carinho, se ele fala bem do carro, você já vai conhecer esse carro a fundo porque você estudou lá atrás naquela primeira dica do vídeo quais as características de cada carro. Não que você tenha decorado todas, mas a maioria você sabe, você entende sobre carro. É o seu ramo, é o que você faz para viver. Você tem que entender. Então comece a perguntar o que ele acha do carro antigo dele. Pergunte se ele usa o carro para trabalho, se ele anda longas distâncias ou se algo no carro o incomoda, por exemplo. Ele pode ter um carro que não tem ar-condicionado. Nos dias de hoje, nesse calor infernal, precisa ter ar-condicionado. Não tem jeito. E isso pode ser um ponto crucial para ele trocar o carro. Pergunte também se ele leva muitas pessoas nesse carro. Lógico, de uma forma sutil. Talvez você descubra qual é o tamanho da família dele. Se 5 pessoas, se um carro com 5 lugares comporta, ou se são 7 pessoas, você precisa ter um carro maior com 7 lugares. Ou até menos, 3, 2 pessoas. É interessante você saber isso para fazer a oferta certa, para não queimar cartucho oferecendo um carro de 4 lugares, por exemplo, sendo que a família dele é de 5. E vá fazendo essas investigações, vá perguntando dos acessórios, o que tem no carro dele, o que não tem no carro dele. E uma hora ele vai falar o motivo por que tá trocando esse carro. Quando você descobrir o motivo, aí sim você vai começar a focar no benefício que aquele outro carro, que o novo carro vai trazer para ele. Essa é a ideia da investigação, descobrir o que há de ruim no carro antigo para transformar o benefício do carro novo em algo maior, em algo que vá fazer ele comprar esse carro. Por exemplo, o carro antigo tem a motorização muito fraca, 120 cavalos, 82 cavalos, dependendo do carro, tem um torque muito fraco, tem um torque de 12, 13, ele não consegue fazer ultrapassagem, só um exemplo, tá? Ele vai querer um carro com a cavalaria maior, com um torque mais forte. Isso vai ser o diferencial para ele. Então você começa a focar nesse ponto específico. O carro vai ter banco de couro, o carro vai ter ar-condicionado, o carro vai ter teto solar, vai ter teto panorâmico, tudo. Onde você vai focar no benefício desse carro é o que atende a dor do seu cliente. O resto vai ser um pouco irrelevante perto do benefício de ter mais torque e ter mais cavalaria. Por exemplo, sempre bom também você elogiar o carro antigo do seu cliente. Isso não vai fazer você perder a venda e muito menos valorizar demais o carro antigo do seu cliente. A ideia não é essa. Só que quando você elogia o carro antigo do seu cliente, ele vai se sentir confortável para te dizer o que está acontecendo, por que ele quer trocar. Porque as pessoas se sentem à vontade quando recebem um elogio. Isso é uma técnica de conexão com o seu cliente. Então faça isso. Elogie o carro dele e fique tranquilo. Não é por isso que você vai pagar mais caro nesse carro ou vai fazer o cliente desistir da compra. O seu cliente já sabe o que quer. Ele já sabe que quer trocar o carro. Você só precisa descobrir o motivo para oferecer o carro certo. Depois que você descobrir o motivo, depois que você achou o carro certo que atende a necessidade do seu cliente, que atende a dor que ele está sentindo, faça ele sonhar. Comece a focar bastante nos benefícios que esse carro vai trazer para o seu cliente. Isso vai fazer com que ele se apaixone pelo carro. O brasileiro ama carro, você sabe disso, eu amo, você ama. Então quando você faz o cliente sonhar, entender que aquele carro é o ideal para ele, que vai atender o problema que ele tem e vai trazer muito mais benefícios,
minutos, ele vai se apaixonar pelo carro, ele vai sonhar que já está dentro do carro, viajando com a família, trabalhando, resolvendo o problema dele. Quando isso acontecer, meu irmão, a venda é sua, pode ficar tranquilo. Só se acontecer algum problema muito maior, alguma coisa fora do esperado. Tirando isso, meu irmão, é impossível você perder essa venda. Mas é claro, você tem que fazer tudo isso que eu te falei de uma forma descontraída, como uma conversa. Você está falando com um amigo seu, você quer entender qual é o problema que está levando ele a trocar o carro. Não trate ele como uma máquina, ele não vai gostar disso, ele não vai se abrir para você. Agora, se você levar ele para conhecer vários carros, ir conversando, puxando aquelas perguntas que eu ensinei para vocês, elogiando o carro antigo dele para entender o motivo real da troca, ele vai falar. Depois que ele falou, meu irmão, é só você fazer o que eu te falei, fazer o seu cliente sonhar com o carro e essa venda vai sair. Com certeza. Faz sentido para você essas dicas, meu irmão? Se coloque no lugar do cliente e imagine um vendedor falando assim com você. Você compraria o carro? Eu tenho 95% de certeza que você compraria. E outra coisa que eu preciso saber é, o vídeo te ajudou? É isso que você estava esperando? Então se inscreva, por favor. Eu conto com você para fazer essa comunidade crescer infinitamente. E agora, meu irmão, vai lá vender o seu carro. Um beijo na sua alma e até a próxima.